Olá, queridos alunos, salve, salve! Aqui quem fala é o professor Alfredo Melo da Silva para mais uma aula para o nosso concurso da SEDUC Cargo de Merendeiro, certo? Antes de começar, quero logo pedir a você que curta a página, que curta o vídeo, que se inscreva no canal, que nos ajude com isso, colabore conosco, certo? Hoje é a nossa última aula de matemática. Com essa aula de hoje nós fechamos todo o edital. É uma aula curta de um assunto tranquilo, que não tem muita dificuldade, certo? Mas que é necessário para nós fecharmos o edital, para não chegarmos na prova faltando alguma coisa. Vamos lá, hoje nós vamos falar de sistema de numeração decimal e múltiplos e divisores. Vamos começar com o sistema de numeração decimal, certo? Quando nós escrevemos um número, quando nós falamos um número, nós, mesmo talvez sem saber o que seria isso, nós estamos utilizando o sistema de numeração decimal. O que é um sistema de numeração decimal? Você percebe pelo nome decimal que vem de 10. Significa que todo número, qualquer número que você for escrever, qualquer número que você for falar, os componentes deles estarão dentro dos 10 algarismos que nós utilizamos. Desses 10 símbolos que nós utilizamos que nós chamamos de número. Então o sistema de numeração decimal é que ele tem uma base de 10. Qualquer número que você quiser fazer, você só vai precisar usar esses 10 números. Quais seriam esses algarismos, esses 10 números? É o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Entenda uma coisa, esse sistema de numeração decimal, ele é um sistema chamado de posicional. Por que posicional? Porque dependendo da posição em que o número está no algarismo, que o algarismo está no número, o valor desse algarismo ele vai ser diferente. Dependendo da posição em que o algarismo está dentro do número, o seu valor é diferente. Olha, entenda uma coisa, por exemplo, o número 11, o número 1. Se tiver só o número 1, ele vale quanto? 1, apenas um objeto. Se nós tivermos o número 11, nós vamos ver o quê? Que o último 1, o da direita, ele vale apenas 1. E o outro 1 é como se ele equivalesse ao número 10. Por quê? Porque nós somaríamos dezena mais unidade, daria o 11. Vamos já entender isso. Mas você tem que entender o seguinte, dependendo da posição dentro do número que o algarismo está, o valor dele é diferente. Nós vemos aí que eu falei, são 10 números que representam os símbolos de 1 a 9, que representam quantidade, certo? E o número 0 é a ausência de quantidade. E nós entendemos uma outra coisa. Todas as quantidades, nós organizamos nós agrupamos ela em grupos de 10. Porque se nós formos partir da unidade, 10 unidades fazem uma dezena. 10 dezenas fazem uma centena, porque seria 10 vezes 10. 10 centenas fazem 1 milhar. E assim por diante. Olha só, no sistema de numeração decimal, nós vemos aqui o número 567. Mais à frente nós vamos ver uma pequena tabelinha para você decorar. Mas veja o número 567. Se nós formos analisar, fazer uma subdivisão aí, o número 567, o 7 equivaleria a 7 unidades. O 6 equivaleria ao que? A 6 dezenas. O 5 equivaleria a 5 centenas, 500. É como se você fosse somar. Para nós chegarmos ao 567, é como se você fosse somar. 567 é a mesma coisa que o quê? 500
mais 60, mais 7. Por isso que é feita essa divisão. Esse 6, o que eu falei? Dependendo da posição do algarismo no número, o valor dele é diferente. Esse 6 no número 567 equivale ao que? A 60 unidades, a 6 dezenas. Se ele tivesse no último ponto aqui do número, ele equivaleria apenas a 6 unidades. Certo? Vamos lá para o próximo, 2043. 3 unidades, 4 dezenas, aí ó, 0 unidades. Significa que não tem centena. Se está o 0, ele não tem centena. E 2.000 unidades, ou seja, 2 unidades de milhar. É como se somássemos, ó, 2.000, primeiro 2, 0, mais 40 está na casa das dezenas e mais o 13 está nas casas das unidades. Isso é muito importante você entender, isso é fundamental você entender e saber fazer essa divisão. No sistema de numeração decimal, nós temos que entender que cada algarismo ele representa uma ordem. Cada algarismo representa uma ordem. Então, em um número, cada algarismo vai ter uma ordem, certo? Isso, como é que você conta essa ordem? Da direita para a esquerda. O número você começa a contar da direita para a esquerda, certo? Então, cada 3 ordens, nós fazemos uma classe. Quando você separa um número, divide o número, você sempre começa contando ele da direita para a esquerda. Quando você conta 3 números, certo? Quando você conta 3 algarismos, 3 ordens, cada algarismo equivale a uma ordem da direita para a esquerda, você está formando uma classe, ó, classe das unidades, classe dos milhares, classe dos milhões, classe dos bilhões e assim sucessivamente. Então nós temos a primeira, segunda e terceira ordem, faz uma classe. Quarta, quinta e sexta faz uma segunda classe, certo? E assim sucessivamente. Vamos ver um exemplo aqui, ó. Se você pega um número muito grande, como é que você separa ele para você conseguir ler? Para você saber qual é esse número? Sempre separando em blocos de 3, começando da direita. Você começa contando da direita, conta 3 casas e coloca um ponto. Não coloque vírgula. Vírgula não separa ordens e classes, certo? É ponto. Vamos aqui um exemplo, ó. 57283. Como é que nós sabemos qual é esse número? Então nós vamos separar de blocos da direita para a esquerda. Ó. Contamos 3 algarismos. 1, 2, 3, colocamos um ponto. Certo? Um ponto. Aí nós voltaríamos para... Ficaria 57.283. Nós voltaríamos para aquela tabela anterior. Olha... os 3 últimos números do 283 ficariam na classe das unidades. E os 57 na classe dos milhares. Ó, quarta ordem, quinta ordem, unidade e dezena de milhar. Então 57.283 é o mesmo que 57.283. Você vai dizer, ah, mas isso é muito besta. Eu preciso saber disso? Precisa. O concurso ele vai fazer, ele vai lhe apresentar, pode lhe apresentar um número e ele vai perguntar que número é aquele. Como se representa esse número? Escreva como é que se escreve por extenso esse número? Você tem que saber escrever ele por extenso. Próximo exemplo, olha aí, nós temos 1, 2, 8, 3, 9, 6, 9, 6. Nós começamos a separar da direita para a esquerda, contamos 3 algarismos. 1, 2, 3, colocamos um ponto. Contamos mais 3 algarismos. 1, 2, 3, colocamos um ponto. Contaríamos mais 3 algarismos, mas só tem 2, então não tem mais ponto. Qual é o valor disso? Que número é esse? Nós sabemos aqui, ó, esses últimos é unidades, milhares, milhões.
Então, qual é o número? 12.839.696. Na sua prova, você vai ter que saber identificar esses números. Deixa eu voltar. Então, basicamente, sistema de numeração decimal é isso. É você saber como é que se compõe um número. Deixa eu passar aqui para uns exercícios. Vou sair um pouquinho aqui para nós vermos, certo? Vamos lá. Deixa eu puxar para cá. Olha como poderia cair uma questão de concurso para você. Escreva por extensos numerais. Qual seria esse primeiro número? 4.562. Qual seria esse último? 2.004.000. Ó, não temos dezena nem centena. 4.002. 2.004.002, certo? Aqui, ó, ele pede aqui, escreva com algarismos indo-arábicos. O que são algarismos indo-arábicos? São os números que nós conhecemos. É a numeração que nós conhecemos, a numeração que você usa. 1, 2, 3. Eu quero que vocês façam esses exercícios. Tá lá no Drive, no link que eu vou postar abaixo, os exercícios para vocês fazerem. Certo? Aqui ele me pergunta, ó, determine o valor relativo. Quando ele me pergunta o valor relativo dos algarismos, ele quer saber qual o valor dentro do número que esse algarismo ele está representando. Veja bem, o valor relativo do algarismo então, gente, o valor relativo é o valor que o algarismo tem dentro do conjunto do número. Então, pode cair dois tipos de pergunta. Qual é o valor relativo e o valor absoluto? O valor absoluto é o valor que o número tem. É o que ele, na verdade, é. Se eu peço o valor absoluto de 4, ele é um 4. Se eu peço o valor absoluto de 5, ele é um 5. Agora, se eu peço o valor relativo, eu estou querendo saber dentro do número, dentro daquelas ordens e classes, qual número ele representa. Nós temos o número aqui, 12.405. Olha só, nós vimos que os três últimos números, eles representam a classe de quê? Unidade, dezena e centena. É como se nós somássemos a unidade 5, a dezena é 0, não tem, né? Eu digo que quando tem 0 ele não representa nenhuma dezena. E o 4. O 4 ele é o que? Centena. Se ele é centena, ele equivale a quanto? 4 vezes 100, é 400. Então esse número 405 é como se nós somássemos 400 mais 0 mais 5, dá 405. Então o valor relativo de 4 no seguinte numeral é quanto? 400. Letra B, o valor relativo de 4. Ó, nós já identificamos que a primeira parte, os três primeiros números, são unidade, dezena e centena. A partir dos 3, a gente passa para quê? Para os milhares. Unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. Você volte na tabela e decore. Então, esse 4 está onde? Na unidade de milhar. Se ele está na unidade de milhar, ele equivale a quanto? 4.000. É como se esse número inteiro aqui é como se você somasse 4.000 mais 100 mais 30 mais 2, que dá 4.132. Façam os demais, certo? Aquilo que eu falei sobre o algarismo de valor absoluto e valor relativo. Vamos lá.
Ele me pergunta primeiro, quantos algarismos esse número possui? O que é algarismo? Algarismos são todos, cada parte dessa, cada parte do número. Algarismo é cada componente desse número total. Então, quantos algarismos ele possui aqui? 4. 1, 2, 3, 4. Qual é o algarismo de maior valor absoluto? O que eu falei sobre o valor absoluto? O que é o valor absoluto de um número? É aquilo que ele representa mesmo, certo? Dentro do sistema de numeração decimal. Nós vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, qual é o algarismo de maior valor absoluto? É o 9. Qual é o algarismo de maior valor relativo? Como é que você vai saber qual é o número de maior valor relativo dentro de um numeral? É sempre o que está mais à esquerda. Por quê? Porque nós começamos a contar como? Da direita para a esquerda. Direita é o quê? Unidade, dezena, centena. Unidade de milhar. Então, o maior é a unidade de milhar de acordo com aquela tabela. Esse número é como se nós somássemos 5.000 mais 900 mais 30 mais 7. Responda os seguintes. E faça os demais exercícios e assim por diante. Vocês entenderam o sistema de numeração decimal? Não há dificuldade, não há nada que seja tão difícil. Eu vou colocar esses dois exercícios lá, duas folhas de exercício para vocês treinarem, certo? Olha só, o número de algarismos usados para escrever o número 40.003. Tá tudo aí, gente. Vocês então treinem, façam, certo? E não parem de estudar que a prova está chegando. Vamos continuar o assunto. Opa. Slide atual. Terminamos o sistema de numeração decimal. Vamos para múltiplos e divisores. Esse é um assunto fácil, tranquilo. Você só precisa saber duas regras básicas para você saber o que é múltiplo e o que é divisor, certo? Para você saber qual é o múltiplo de um número, basta você saber tabuada. Basta você saber tabuada, certo? Múltiplo de um número é quando você multiplica, certo? O número pelos números naturais. Ah, não entendi nada, professor. Você sabe o que é uma tabuada? Pois é, vamos lá. Olha só. Eu quero saber quais são os múltiplos de 2. Para eu saber quais são os múltiplos de 2, basta eu saber a tabuada de 2. Por quê? Porque eu tenho que multiplicar o 2 pelos números naturais. Olha a tabuada. Ó. Então, quais são os múltiplos de 2? São os números que é o resultado da multiplicação do 2 pelos números naturais. Múltiplos de 2 são como? 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Ó, sempre nessa relação. Ó. 2 vezes 7, 14. Então, o múltiplo é 14. Certo? Múltiplo é o resultado da multiplicação do número que você quer pelos números naturais. É a famosa tabuada. É o resultado da tabuada de 2. Esses são os múltiplos de 2. Certo? Esses são os múltiplos de 2. Entendam, sempre os múltiplos de 2 eles vão aumentar na proporção do número. Presta atenção, ó. Quais são os múltiplos de 2? 0, né? Porque todo número multiplicado por 0 é 0. Vamos lá, primeiro 2. Aí depois o 4. Sempre vai aumentar de 2 em 2. Por quê? Porque eu quero os múltiplos de 2. Já nos múltiplos de 3, é a mesma tabuada de 3. Eles vão aumentar quanto? De 3 em 3, ó. 3, 3, 3, 3. Então é a mesma tabuada e assim sucessivamente. Não há mistério nos múltiplos, basta você saber a tabuada. E isso vai cair na prova, basta você saber a tabuada. Vamos lá, quais são os múltiplos de 5?
é a tabuada de 5. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. E assim sucessivamente. 8 é múltiplo de 5? Não, não é. Por que 8 não é múltiplo de 5? Porque não está na tabuada. Não tem, você multiplicando 5 por um número natural não dá 8. Certo? Então sempre o múltiplo ele vai obedecer essa progressão. O múltiplo de 2 vai sempre aumentar os números de 2 em 2. O múltiplo de 5 sempre de 5 em 5 e assim por diante. Olha os múltiplos de 4, sempre aumentando nessa proporção. Na proporção de 4, na proporção de 5, na proporção de 5. O que é o divisor? A gente viu que o múltiplo é aquele da tabuada, o que nós multiplicamos e chegamos ao resultado. O que é um divisor? Um divisor de um número é quando você consegue dividir tal número e que não sobre, não tenha sobra. Por exemplo, entenda uma coisa, sempre para ser divisor de outro número, esse número ele tem que ser obrigatoriamente ou igual ou menor ao número que você quer achar os divisores. Nunca ele pode ser maior. Exemplo, 12. O que eu disse? O divisor nunca pode ser maior que 12. 15 é divisor de 12? Não, porque ele é maior que 12. Então, quais são os números que são divisíveis por 12? Quais são os números que de 12 eu consigo dividir? Olha, o 1. 12 dividido por 1 é 12. 12 dividido por 2 é quanto? 6. 12 dividido por 3 é 4. Por 4 é 3. Por 6 é 12. Por 12 é 1. Acabou. Não tem mais nenhum número que você possa dividir. Então, divisor é um número que você divide pelo número que você quer, em que não há sobra. Não há sobra. Certo? São divisores de um número natural. Observações importantes. O menor divisor de um número natural de um número é sempre o número 1. O 1 é divisor de todo número. Por quê? Porque todo número dividido por 1 é ele mesmo. O maior divisor de um número, aquilo que eu falei, é o próprio número. Nunca vai ter um divisor maior que o próprio número. O 0 não é divisor de nenhum número, certo? E os divisores de um número formam um conjunto finito. Atenção, ó. Múltiplos é um conjunto infinito. Por quê? Porque o múltiplo você vai multiplicando e continua até o infinito. Os divisores não. Os divisores sempre vão começar no menor, o 1, e vão terminar no próprio número. Então é um conjunto finito. Atenção, isso aqui é muito importante. Não diz lá na questão, não diz no seu edital que vai cair números primos, mas você tem que saber isso, certo? Há alguns números que eles têm apenas dois divisores. São os números que se dividem apenas por 1 e por ele mesmo. Não tem outro número que divida ele. Quais são os exemplos disso? São esses que estão em azul aí na tela. 2 você só consegue dividir por quanto? Por 1 e por 2. 3 você consegue dividir por 1 e por 3. 5, 7, 11, 13 e assim sucessivamente. Então o que é um número primo? Número primo é um número que você divide somente por dois números, por 1 e por ele mesmo. Certo? Vamos lá, vamos fazer aqui uma questão do concurso anterior. Deixa eu ver aqui onde está. Beleza. Aqui. Concurso anterior, certo? Múltiplos e divisores. Olha só essa questão, a 18. Deixa eu tirar isso aqui.
Olha só essas questões aqui, ó. Álvaro trabalha no sistema de escala e percebeu que no mês de julho suas folgas eram sempre nos dias múltiplos de 5. Qual é que são os múltiplos de 5? São o resultado da tabuada de 5. Certo? 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 6, 30 e assim sucessivamente. Mas como o calendário acaba em 31, basta nós chegarmos até o 6, né? O múltiplo de 5, 30, certo? Até a operação 5 vezes 6, que daria 30. São esses os múltiplos de 5. Atenção, o que diz a questão? Ele trabalha no sistema de escala e no mês de julho as suas folgas sempre serão nos dias múltiplos de 5. Beleza? Ele me deu essa informação. Aí quando ele me diz isso, você já marca na sua prova quais são os múltiplos de 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30. São esses os dias de folga dele, certo? Aí aí chega a questão. Consultando o calendário do mês de julho mostrado acima, Álvaro percebeu que o único dia da semana em que não terá folga será... Vamos lá. Qual é o primeiro dia que ele vai folgar? É o dia 5, o múltiplo de 5, né? 5 é um sábado. Olha, atenção para a pergunta. Atenção para a pergunta. Ele quer saber o único dia da semana em que ele não terá folga. Não terá folga, não terá folga. Atenção, muita atenção nessas questões de concurso. Ele não pede o dia da folga, ele pede o dia em que ele não terá folga, certo? Então o primeiro múltiplo de 5 é 5 aqui, ó. Então ele vai ter folga no sábado, ó. Já eliminaríamos a questão D. Próximo múltiplo de 5 é o 10. Então a folga dele vai ser na quinta-feira. Não tem essa opção aqui. Próxima folga, dia 15, terça-feira. Eliminamos a letra B. Não, ele vai ter folga na terça. Ele quer saber o dia em que ele não terá folga. Próxima folga, dia 20, é um domingo. Já eliminamos a letra E. Ele vai ter folga no domingo, certo? 25 na sexta-feira. Não tem essa opção aqui, ó. 25 ele vai ter folga. E a última é dia 30, quarta-feira. Eliminamos aqui, ó, a quarta-feira, porque ele vai ter folga. Aí você, como é que você chegaria a um resultado mais simples? Você olharia cada dia da semana do calendário. Você tem que perceber qual é o dia da semana em que não há um múltiplo de 5. Olha, no domingo há um múltiplo de 5? O 20. Na terça há um múltiplo de 5? O 15. Na quarta há um múltiplo de 5? O 30. Na quinta, o 10. Na sexta, o 25. No sábado, dia 5. Qual é o único dia da semana que não há um múltiplo de 5? É na segunda-feira. Então, resposta, letra A de anencéfalo. Segunda-feira. Isso é o que? Múltiplos, beleza? Questão 19. É uma questão simples. Simples que parece muito complicada. Muito complicada. Certo? Ele diz um grupo com mais de 20... Ele não me diz quantos são os alunos. Ele me diz um grupo com mais de 25 e menos de 35 alunos deve ser acomodado nas mesas de um refeitório. Em cada mesa cabem no máximo 6 alunos. Para que todas as mesas sejam ocupadas com a capacidade máxima, o grupo deve ter o seguinte número de alunos. Vamos lá. Qual é a capacidade máxima das mesas? 6. Então eu tenho que colocar 6 alunos em cada mesa. Ele quer saber quantas pessoas tem nesse grupo. Eu não sei exatamente quantas tem,
Por quê? Porque ele me diz apenas que tem entre 25 e entre 35. Mas se eu sei que todas as mesas têm que estar com a capacidade máxima, eu tenho que o quê? Achar um múltiplo de 6, ou seja, um múltiplo de mesas preenchidas, para entre 25 e 35 para ser a minha resposta. Vamos lá para os múltiplos de 6. O que eu falei que é múltiplo? É tabuada. Vamos lá para a tabuada de 6. 6 vezes 1, 6. 2, 12. 6 vezes 3, 18. 6 vezes 4, 24. Não pode ser nenhuma dessas quantidades. Por quê? Porque eu sei que a quantidade tem entre 25 e 35, certo? Então, 4 mesas cheias não é. 6 vezes 4, 24, né? 6 vezes 5 é quanto? 30. 5 mesas cheias. 5 mesas cheias com 6 pessoas. Dá o quê? Dá 30 pessoas no total, né? As mesas estão cheias? Sim. Tem entre 25 e 35? Sim. Então pode ser 30? Pode ser 30. Mas vamos para o próximo. Se nós preenchêssemos mais uma mesa, 6 vezes 6, o próximo múltiplo de 6, daria quanto? 36. Estaria errado por quê? Porque ele passou do número. Olha, o único múltiplo aí de entre 25 e 35 seria o que? O 30. O único múltiplo de 6 entre 25 e 35 seria o 30. Resposta letra C. C, letra C de Carmelo. Beleza? Gente, então tem questões lá no Drive, acesse o link aí abaixo, tá? Não esqueça de curtir a página, pelo amor de Deus. Curta a página, curta aqui certo? Se inscreva no canal, você vai estar me ajudando muito e eu agradeço. Um abraço. Essa foi a nossa penúltima aula, ainda vou lançar mais uma aula de português. Matemática nós concluímos todo o assunto. Um abraço, sucesso!